difícil falar depois do meu pastor, mas Deus seja louvado. Evangelho de Marcos, capítulo de número 4, verso de número 35. Evangelho de Jesus, segundo escreve Marcos, capítulo de número 4, verso de número 35. Uma palavra a qual Deus falara ao meu coração enquanto eu estava sentado ali. Verso de número 35 diz assim: naquele dia, quando já era tarde, disse-lhe Jesus: passemos para o outro lado. Verso 36, e eles, deixando a multidão, o levaram consigo como estava no barco, e havia com ele também outros barcos. 37, e se levantou grande tempestade de vento, e as ondas batiam dentro do barco, de modo que já se enchia. Verso 38, ele, porém, estava na popa, dormindo sobre a almofada. E despertaram-no e lhe perguntaram: mestre, não se te dá que pereçamos? Verso 39, eu finalizo a leitura, e ele, levantando-se, repreendeu o vento e disse ao mar: cala-te, aquieta-te. E cessou o vento e fez-se bonança. Queridos, o texto que nós ora acabamos de ler é um texto extremamente conhecido de todos nós. O período aqui narra-nos um momento em que Jesus está com uma multidão, e essa multidão está ao lado de Jesus para ouvi-lo pregar. Jesus então começa a pregar para essa multidão. E interessante é que chega um período que Jesus decide que está na hora de finalizar o sermão. Chega um período que Jesus decide que está na hora de parar. Jesus vira para os seus discípulos e diz assim: passemos para o outro lado. Eu acho isso aqui muito interessante, por quê? Porque a multidão que está aqui, no capítulo de número 4, verso de número 35, está ali por causa de Jesus. A multidão que ali estava ali para ouvi-lo. Só que quando Jesus acaba o sermão, Jesus vira para os seus discípulos e diz assim: está na hora de nós passarmos para o outro lado. Percebam que Jesus não leva consigo a multidão que para ouvi-lo. Jesus não leva consigo a multidão que estava ali por causa dele. Jesus estabelece um objetivo. Qual é o objetivo que Jesus estabelece? Nós precisamos chegar do outro lado. O cálculo que Jesus faz é: eu tenho um propósito, eu tenho um objetivo. Que objetivo é esse? Atravessar e chegar lá do outro lado. Aí o verso 36 diz assim: e eles, despedindo a multidão, levaram Jesus no barco consigo, como ele estava. Isso aqui é interessante demais, Dinho. Por quê? Porque a multidão está ali para ouvir Jesus. A multidão está ali para ver Jesus. A multidão está ali para estar perto de Jesus. Só que Jesus estabelece um objetivo, e o objetivo é: nós precisamos chegar do outro lado. Parece que Jesus para diante da multidão e faz o cálculo do seguinte: eu estabeleci uma meta, eu estabeleci um propósito. Qual é o propósito? Atravessar para o outro lado. E se eu colocar a multidão dentro do barco, dá peso. Se eu colocar a multidão dentro do barco, afunda. E se o barco der peso e afundar, eu não saio daqui. Se eu não sair daqui, eu não alcanço o meu objetivo.
Se eu não alcançar o meu objetivo, eu perco o meu propósito. Aí Jesus olha para a multidão, os discípulos olham para a multidão, é como se Jesus se levantasse e dissesse assim, ó, vocês até vieram aqui me ouvir, vocês até vieram aqui por causa de mim, vocês vieram aqui para estar próximo, só que entre vocês e o propósito, eu fico com o propósito que eu estabeleci. Eu preciso chegar do outro lado. A primeira verdade que eu libero sobre a vida de alguém aqui essa noite é: existem coisas e existem pessoas que não cabem no propósito que Deus estabeleceu para você. Existem pessoas que não cabem naquilo que Deus determinou para você. Existe um período da tua vida que algumas pessoas vão ter que ficar na beira da praia por causa do propósito. Existem momentos da tua caminhada que algumas coisas vão ter que ficar para trás por causa do propósito. Porque é o céu olhando para você e dizendo: está na hora de deixar algumas coisas na beira da praia, está na hora de deixar algumas pessoas para trás. Por quê? Porque é melhor chorar por alguém que foi do que chorar porque perdeu o propósito. É melhor, eu prefiro chorar porque perdi amigos, eu prefiro chorar porque perdi pessoas, do que chorar porque perdi o propósito que Deus estabeleceu para minha vida. Um conselho que eu te dou essa noite: entre a amizade e o propósito, fica com o propósito. Entre algumas pessoas e o propósito, fica com o propósito. Por quê? Porque pessoas te decepcionam, amigos às vezes te largam, e o propósito, você pode estar bem ou estar mal, o propósito permanece lá. Você pode estar com vontade de jogar tudo para o alto, mas o Deus do propósito não te abandona. Ele não te deixa sozinho. Eu vou ser rápido, eu vou finalizar. Jesus libera a palavra, passemos para o outro lado. Eles despedem a multidão e vão. Só que eu acho interessante é que no meio do mar, o texto diz: levantou-se uma grande tempestade, de modo que o barco se enchia. Só que eu acho interessante, Lucas, que antes do vento levantar, antes da tempestade bater, antes do barco se encher, Jesus dá uma palavra. A palavra que Jesus dá é: passemos. A palavra que Jesus dá é: nós iremos atravessar. Percebam que o vento, a tempestade, não alterou aquilo que Jesus havia falado para eles. A palavra que Jesus está dando para eles é: nós vamos atravessar. Jesus tem vento, mas nós vamos atravessar. Jesus tem dificuldade, mas nós vamos atravessar. Percebam que Jesus não espera o vento chegar para liberar a palavra. Jesus libera a palavra para eles terem estrutura para suportar o vento. Percebam que Jesus não espera a tempestade bater para ele dizer assim: nós vamos atravessar. Não, Jesus libera a palavra para eles terem ânimo para atravessar a tempestade. É só você fazer uma análise. Nós estamos vivendo dias de dificuldade, nós estamos vivendo dias de lutas, dias de vento, mas se você fizer uma análise, é que antes do vento Jesus liberou uma palavra para tua casa, é que antes do vento Jesus liberou uma palavra para você. E qual foi a palavra? Vem o vento que vier, você vai chegar do outro lado. Vem a tempestade que vier, você vai chegar do outro lado. Juan, mas o vento me assusta. Mas maior do que o vento é a palavra que ele liberou. Mais potente do que qualquer tempestade é o que Jesus liberou sobre a tua vida. E se ele, eu não sei quem tem ânimo para receber isso em casa, eu não sei quem tem ânimo para receber essa palavra aqui, mas eu preciso profetizar sobre a vida de alguém, é que o vento nunca vai ser maior do que a palavra de Jesus. Eu vou repetir isso aqui de novo: o vento nunca vai ser maior do que a palavra que Jesus liberou sobre a tua vida. Fica tranquilo, pode estar ventando, pode estar batendo tempestade, mas a chegada do outro lado está garantida. Jesus garante: nós vamos chegar do outro lado. A tempestade bate, os discípulos se desesperam, e enquanto eles estão desesperados, a pergunta é:
como é que nós vamos fazer agora? Como é que vai ser agora? Aí alguém lembra, Jesus ainda está no barco. Vai lá, acorda ele, desperta ele. Quando despertam Jesus, olham para ele e dizem assim: não te importa que pereçamos? Nós estamos passando por tempestade e o Senhor está dormindo. Nós estamos passando por vento e o Senhor está dormindo. Só que eu acho interessante é que Jesus não faz nada enquanto eles não vão procurá-lo. Jesus não faz nada enquanto os discípulos não vão acordá-lo. Porque existem coisas na minha vida, existem coisas na sua vida, que o céu só se movimenta quando você toma uma atitude. Eles se levantam, eles olham o vento, eles olham a dificuldade, vão até Jesus e dizem assim: não está dando mais não, Senhor, o barco vai afundar, o barco vai quebrar. O problema é que nós queremos que o céu faça aquilo que é para mim fazer. Por quê? Porque acalmar o vento é com ele. Agora acordar ele, para ele acalmar o vento, é comigo. O problema é que eu quero que Jesus acorde, acalme o vento, faça tudo e eu não faça nada. Só que eu vim liberar uma palavra sobre a tua vida. Enquanto você não tomar uma atitude, enquanto você não decidir levantar, enquanto você não olhar para ele e dizer: Senhor, não aguento mais, o barco está quebrando, o negócio está dando errado, Jesus não vai fazer nada. Por quê? Porque tem coisas que precisam de atitudes minhas. Eu lembro-me agora de Jonas capítulo 1. Jonas agora, o Senhor olha para ele e diz assim: Jonas, você vai entrar em Nínive, vai pregar contra eles. Você vai clamar, vai dizer que o pecado do povo chegou diante de mim e que eu não me agradei. E Jonas tem uma ideia. Qual é a ideia? Eu vou fugir para Tarsis. Ele desce em Jope, paga a passagem, entra no navio, desce para o porão, dorme. O texto diz: o vento bate no mar, Jonas está dormindo. Os camaradas estão jogando as cargas para fora do navio e quem causou a tempestade está dentro do barco, dormindo como se nada tivesse acontecido. Jonas está lá embaixo, eles descem, os camaradas estão pagando preço por alguém que traz vento e não está nem preocupado com o vento que trouxe. Aí eles vão lá embaixo, acham Jonas dormindo. Quando eles acham Jonas dormindo, perguntam para ele assim: o que você está fazendo aí? Está dormindo, o vento está batendo, o barco está quase quebrando e você deitado dormindo. Quem você é? Para onde você vai? E quem é o seu Deus? Ele diz assim: eu sou Jonas dos filhos de Israel, sirvo ao Deus vivo e estou fugindo da face deles. Eles olham para Jonas e dizem assim: peraí, você está fazendo o quê? Eu estou fugindo. Vamos lançar sorte? Lança sorte. Vamos descobrir de quem é a culpa? A culpa cai sobre Jonas. Aí o texto diz, Jonas vira para eles e diz assim: vocês vão me lançar no mar, aí o vento vai acalmar. Eu acho interessante, Lucas, é que Deus não desce para tirar Jonas do barco. O anjo não desce para tirar Jonas do barco. Profeta não marcha na direção do barco para tirar Jonas lá de dentro. Quem que tira Jonas do barco? Quem abriu a porta para ele entrar. Quem que coloca ele para fora? Quem permitiu a entrada dele. Jonas paga, o dono permite. Aí agora o dono que permite Jonas entrar tem que levantar, pegar Jonas e jogar para fora. Por quê? Porque é Deus ensinando para eles que Deus não vai resolver problema que fui eu que me meti sozinho. Deus não vai se meter em problema que sou eu que tenho que resolver. Então a palavra que eu tenho para liberar para alguém está na hora de tomar uma decisão, está na hora de tomar uma atitude. O céu não vai resolver as coisas que você que se meteu. Eu estou pregando para alguém que está me ouvindo em casa e está dizendo assim: as coisas estão dando errado, relacionamento parece que não flui, cadê Deus que não está me vendo? A pergunta é: onde é que Deus estava quando você tomou essa decisão? Onde é que Deus foi consultado na hora de entrar por essa porta, na hora de escolher desse jeito? Juan, eu não consultei, sinto lhe dizer, é você que vai ter que desfazer esse problema. Eles correm para Jesus e dizem assim: está na hora. Jesus levanta e eu encerro. Quando Jesus se levanta, Jesus olha para eles e diz, Jesus olha para eles, olha para o vento, Jesus olha para a tempestade, Jesus vai para o vento e diz assim: cala-te. Jesus vai no mar e diz assim: aquieta-te. Eu acho interessante
falo a última coisa aqui, devolvo. Eu acho interessante, é que quando Jesus se levanta, Jesus não conversa com a tempestade. Quando Jesus se levanta, Jesus não para no meio do mar e diz assim: tempestade, aquieta-te. Tempestade, está na hora de acabar. Não, Jesus se levanta, olha para o vento e diz assim: cala-te. Por quê? Porque Jesus entende que para o problema ser resolvido, ele não precisava tratar direto da tempestade. Por quê? Porque é o vento que anuncia que a tempestade está chegando. É o vento que gera a tempestade. Então, Jesus não vai no problema. Jesus vai na raiz do problema. Jesus não vai na tempestade. Jesus foi no que causou a tempestade. Por quê? Porque Jesus poderia olhar para a tempestade. Jesus poderia olhar para a tempestade, Gabriel, e dizer assim: ó, cala-te. A tempestade ia se calar naquele momento e levantar no outro dia. Quando Jesus vai no vento e trata da origem do problema, sabe o que Jesus está dizendo para a tempestade? Essa tempestade que bateu nesse barco não se levanta nunca mais. Essa tempestade que se levantou contra eles não se levanta nunca mais. Por quê? Porque eu não deixo nada pela metade. É aqui que você começou, então é aqui que você vai terminar. Vento, aquieta-te. O que eu vim profetizar para alguém aqui antes de eu devolver é que Jesus está tratando da origem do teu problema. Jesus está tratando daquilo que arranca as tuas lágrimas. Eu acho interessante, Davi está na peleja contra Golias. Agora Davi acerta uma pedrada no filisteu, Golias cai. Quando Golias cai, Davi não vira as costas e comemora. O texto diz: Davi vai, pega a espada de Golias, corta a cabeça do gigante, aí ele sai para comemorar. Por quê? Porque se o gigante toma uma pedrada, cai, Davi comemora, Golias levanta, pega Davi de costas e mata Davi. O que Davi está dizendo para Golias é: pelo caminho que você se levantou, você não se levanta mais. Por quê? Porque eu estou finalizando a tua história hoje. Eu quero profetizar para alguém aqui: Jesus está finalizando essa história hoje. Jesus está colocando um ponto final. Juan, mas o vento é muito grande. Esse vento vai ter que bater de frente com a palavra de Jesus. Juan, mas esse vento é muito forte. O vento pode ser até forte, mas depois que ele chega, ele trata da origem do seu problema. Então fica com essa palavra. Jesus hoje está tratando a origem do seu problema. Vem cá, Andresa. Jesus hoje está tratando onde tudo começou. Eu devolvo para a Andresa agora. Eu estou pregando para a gente que está dentro de casa remoendo trauma de passado. Eu estou pregando para a gente que está remoendo traumas de decepções. Lá atrás deu errado. O negócio poderia ter sido de outro jeito. Eu não tô bem por causa disso. Eu não estou bem por causa daquilo. O meu Jesus manda dizer: eu estou indo na raiz desse problema e tratando dele hoje. Eu estou indo na raiz dessa decepção e arrancando ela hoje. Está na hora de enxugar essas lágrimas, colocar um sorriso nesse rosto, levantar a cabeça. Por quê? Porque a vida precisa continuar. Esse vento não pode paralisar você. Não é porque você decepcionou lá atrás que você vai paralisar a sua vida inteira por causa de uma decepção. Jesus hoje está tratando. Deus abençoe.